Toda a igreja, põe a mão no seu coração. Põe a mão direita no seu coração. O seu coração representa o templo do Espírito Santo. É onde o Espírito mora. É onde o Senhor Jesus mora. Levante a sua mão esquerda aos céus. E comece a declarar: ó Senhor, enche esse lugar. Senhor, coloca fogo no meu coração. Senhor, coloca fogo no meu coração. Deixa o teu Espírito agir na minha vida. Faça com que eu ande em santidade, na sua santidade. Acenda meu coração. Acenda meu coração para algo novo, para algo que vem do teu trono, Senhor. Enche o meu coração, Senhor. Aquece meu coração, Senhor. Renova meu coração, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou duro, sou frio, mas o Senhor pode aquecer. O Senhor pode me mudar. O Senhor pode me transformar, porque dentro de mim é um Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, age no nosso meio, age na minha vida, age em cada um que aqui está, Espírito Santo. Coloca fogo nesse altar, que flua o teu Espírito, flua o teu amor, flua o teu perdão, flua a tua santidade no nosso meio, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, toma este lugar, toma meu coração, toma o coração de cada um que aqui está, Espírito Santo. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa dureza, da nossa frieza. Oh, Deus, oh, Senhor Jesus, toma o teu lugar nessa noite, Pai. Toma o teu lugar nesta noite, Senhor. Toma o teu lugar na minha vida, Senhor. Toma o teu lugar na vida de cada um aqui, Senhor. Faça morada, Senhor. Faça transformação, Pai. Traga libertação. Traga santidade no nosso meio, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, irmãos. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Nunca se esqueça, irmãos, o seu coração é templo do Espírito Santo. É aí que ele faz morada. É aí que a casa tem que ser edificada. É aí que o altar tem que ser limpo. É aí que você vai ver a glória de Deus agir na sua vida. Amém? Podem se acertar? Amém? Amém, irmãos? Você foi abençoado pelo louvor? Você entrou na presença do Senhor? Como está seu coração? Eu espero que ele esteja mais cheio, mais quente, mais cheio do Espírito que você entrou. Amém? E que agora a gente possa ouvir a palavra do Senhor, que a gente possa conhecer um pouquinho mais do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu queria aqui cumprimentar nossos visitantes, a Dalva e o Daniel. Amém? Sejam muito bem-vindos aí à nossa igreja. Ela está sempre de portas abertas. Também quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui. Creio que vai ser uma bênção essa noite. Para mim já está sendo uma bênção. Depois de quase 14 dias longe dessa igreja, longe dos irmãos, a gente vem aqui para a igreja, a gente sente tão bom e agradável é a presença dos irmãos, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Amém.
Não é bom que a gente fique longe da casa do Senhor. Amém? Aleluia. Não sei se já colocaram aqui o slides. Amém? Mas Deus tocou no meu coração, porque é sempre algo que quando a gente vai pregar, a gente vai falar da palavra, quando a gente está aqui em cima desse púlpito, é sempre algo desafiador. Porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente tem que levar uma mensagem. Nós sempre temos que ter o temor do Senhor. Porque de nós, irmãos, de mim, jamais vai sair alguma coisa que preste. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu leia, por mais que eu prepare, se não for a unção do Senhor, se não for o Espírito Santo na vida de cada irmão, para abrir o coração, para que você possa ouvir, para que você possa ter entendimento, para que você possa ter revelação da palavra, de nada adianta. Não adianta pregar para pedras, não adianta pregar para paus, para madeira dura. Nós temos o que falar para as pessoas, porque são as pessoas que vão ser transformadas. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 12, lá no livro de Hebreus. Vamos ler lá no capítulo 12 a mensagem para nós. Amém? Enquanto eles se preparam, todos acharam? Hebreus 12, nós vamos ler a partir do verso 14. Todos acharam? Digam amém. Amém? Inclusive o tema da mensagem já está aí no telão aí. Vigiai e orai, para não perder o direito da primogenitura. Amém? Amém, irmãos? Feche os seus olhos por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e eu creio que o teu Espírito está nesse lugar. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito seja comigo, que ele possa trazer para mim a unção, a graça, e que eu possa ser responsável em pregar a tua palavra. Esteja comigo, esteja com a minha família, mas que teu Espírito age no nosso meio, e que toda a palavra do Senhor que está em livro na tua palavra, que é a palavra da verdade, possa ser uma semente frutífera. Que teu Espírito possa regar o coração de cada um, e cada semente lançada possa frutificar na vida deles. Eu coloco nas tuas mãos que o Senhor conduza, em nome de Jesus. Amém? Livro de Hebreus, eu até fiz isso aqui, um estudo do livro de Hebreus, né? Acho que foram 3 semanas que eu preguei sobre o livro de Hebreus. E é um dos livros que, quando a gente lê, mais a gente entende, mais a gente vê o tão bom que Deus é de deixar a tua palavra para nós. Amém? E aqui, o apóstolo Paulo, ou quem escreveu o livro de Hebreus, eu creio que foi o apóstolo Paulo, algumas divergências, né? Mas eu creio, por tudo que é sinal, por tudo que já foi dito, e se há alguma contradição, se há uma discórdia, que deixa para os grandes lá. Mas a gente crê que foi o apóstolo Paulo, aquele que tinha toda a revelação, aquele que tinha, né, a proximidade de Deus, que escreveu o livro de Hebreus. E aqui ele fala para a igreja, e fala para nós, o cuidado que nós devemos ter, o esforço que o cristão deve ter no dia a dia. Porque qual que é o propósito de Paulo escrever todas as cartas? É para que ninguém se perca, porque ele queria fazer a vontade do Senhor Jesus. Jesus fala que ele veio para aqueles que precisavam, aqueles que estavam doentes, cansados, sobrecarregados, mas ele tinha uma missão, e ele sempre falava, para que ninguém se perca. E o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, o cuidado dele era para que ninguém se perca. Porque no dia a dia, irmãos, na nossa luta aqui no tempo, muitos de nós podemos perder alguma coisa. Inclusive, perder a família. No nosso dia a dia, nós podemos perder.
E aqui ele começa nesse texto falando algo para nós, o que nós precisamos fazer. E ele começa assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus, ou verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com mágoas. Amém? Dá um texto para vocês, e ele falando isso para nós. E a minha mensagem é sobre vigiar e orar. E orar, irmãos, vocês sabem que todo cristão tem que orar sem cessar, o tempo todo. E muitas vezes nós somos bons nisso, porque toda vez que nós precisamos de algo, nós corremos aonde? Aos pés do Senhor. Não é assim? É ou não é, irmãos? Toda vez que nós temos uma dificuldade, podemos ser cristãos e também não cristãos, toda vez que a coisa aperta, nós buscamos aos pés do Senhor e começamos a orar. Alguns lá fora rezam, né? Porque sabem que o milagre só pode vir de Deus. Então orar, irmãos, às vezes a gente é até bom para pedir, mas e o vigiar? E o apóstolo Paulo, e Deus quer falar sobre isso, a importância de nós vigiarmos. E esse texto fala sobre isso, o que você ganha e o que você perde se você não vigiar. Muitas vezes nós pecamos não porque fazemos algo, mas é porque nós deixamos de fazer algo. Então, quando ele fala vigiar, é porque nós temos que tomar cuidado. E a palavra vigiar significa observar, prestar atenção. O verbo vigiar traduz pelo menos 5 palavras no hebraico e mais 5 no grego. Mas o mais importante que eu quero falar para vocês não é vigiar a pessoa que está do seu lado, que é a mesma coisa. Eu vou vigiar o que a minha esposa está fazendo, eu vou vigiar o que meus filhos estão fazendo, eu vou vigiar o que meu esposo está fazendo. Não é esse tipo de vídeo que eu estou falando, de vídeo que eu quero que você vigie. Não é isso. A vida do meu irmão, por que ele está prosperando, por que ele está caindo, por que ele está em doença. Esse tipo de vigiar não é isso que eu quero falar, mas o que fala, a prática da vida cristã, é aquele no sentido em que vigiar implica na ideia de ficar acordado, estar alerta o tempo todo, com o objetivo de evitar o comportamento negligente e indolente que pode levar alguém a cair. Esse é o vigiar que eu quero. É o cuidado que você deve ter para não cair nas ciladas do diabo, para você não perder as bênçãos de Deus, para você não perder o que? As promessas de Deus, para você não vacilar, para você não ceder a qualquer tentação do diabo. Isso que é o vigiar. Não é o que o irmão está fazendo, nem o que a esposa está fazendo, nem o que os filhos estão fazendo, mas é aquilo que você vai fazer. É vigiar a você mesmo. Porque muitas vezes, se nós cedemos alguma tentação, nós enfraquecemos a nossa fé em Cristo. E muitas vezes nós oramos, mas nós não vigiamos. E quando eu falo de vigiar, é uma vigilância espiritual. E se você for ver na Bíblia, tem várias recomendações importantes para você vigiar. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Basta orar, irmão? Não, tem que vigiar. Vigiar. Qual que é o meu comportamento? Qual que é a minha intenção? Qual que é o meu desejo? Qual é a minha vontade? Você tem que vigiar.
Amém? E esse texto, ele começa falando tudo isso. Quais são as coisas que nós precisamos vigiar? Para a gente não perder as bênçãos de Deus. Para a gente caminhar o quê? Em santidade. E você vai perceber que são pequenas coisas, até que são fáceis, mas a gente não pratica. A primeira que fala, seguir a paz com todos. Começa falando, seguir a paz com todos. Nós cristãos, irmãos, nós que temos o Senhor Jesus, o nosso modo de viver, a nossa busca tem que ser pela paz. Não podemos ser conhecidos como um povo que gosta de guerrear, de brigar, de ter contenda. A nossa palavra, a nossa vontade não se prevalece pela força, mas nós devemos prevalecer com argumentações e com a palavra de Deus. Devemos ser pacíficos e pacificadores. Se no nosso meio há contendas, há contenda entre igrejas, há contendas entre ministérios, porque há choques de ideias, e nós não temos maturidade para vencer no campo das ideias. Aí que está o segredo do verdadeiro cristão: ter a paz com todos. Paz com todos. Paz na nossa casa, paz no nosso trabalho, paz aqui na igreja, em todo lugar. Deus fala seguir a paz com todos. E o que falta para nós viver em paz? Porque muitas vezes nós queremos sempre prevalecer, e quando nós não temos argumentos, nós começamos a utilizar pela força, e às vezes não é força física, é força da palavra, ou força do poder. É assim? Força de quem fala mais alto, quem fala mais, quem tem mais poder. É assim? É assim? Então a gente tem que pensar nisso. Ou nós somos um povo pacífico, um povo que vive em paz, ou um povo que não é cristão. Porque lá no mundo só tem o quê? Disputa, guerra, contenda, partidarismo. E todos estão com ânimos exaltados. Por pouca coisa, irmãos, nós estamos brigando, inclusive nós crentes, até por coisa de futebol, que para mim hoje em dia é uma das pequenas coisas, que não vale a pena a gente brigar. Mas às vezes, irmãos, numa disputa, até meio que assim, singela, brincadeira, né? Coisa, tipo assim, sem pretensão, às vezes alguma pessoa pode se magoar, ou gerar algo muito pior. E assim que começa. E lá no mundo a gente vê gente perdendo vida por brigar por coisas pequenas. O fechamento de carro é a coisa mais comum, briga no trânsito, briga no bar, briga no estádio de futebol. Hoje a gente vê que no Brasil as pessoas não vão assistir futebol, elas vão brigar as torcidas, não é assim? Quem vai mais no jogo de futebol, a gente vê isso. Eu tenho muitos anos que eu não vou, mas a gente vê que vai lá para brigar, para prevalecer um contra o outro. Então nós estamos com os ânimos exaltados. E nas nossas casas, às vezes, nós também estamos com os ânimos exaltados. Você sabe por quê, irmãos? Não estamos com falta de paciência. Está faltando para nós a paciência da pessoa, com a pessoa que está do nosso lado. Às vezes uma pergunta simples: que é isso? Mas você está vendo? É uma frigideira. A pessoa não queria ver que era frigideira, queria saber o que você vai fazer com a frigideira, né? E às vezes nós estamos tão sem paciência que a gente está desse jeito. Não é assim? Vontade é de dar frigideirada na cabeça, né? Nós estamos sem paciência com os nossos filhos estão sem paciência conosco. Marido e mulher estão vivendo sem paciência, porque é tudo na hora, é sem tempo, é correndo, é trabalhando, é buscando, é fazendo as coisas, é buscando o nosso dia a dia, nosso pão de amanhã, e está faltando paciência. Nós precisamos ter paciência, que também faz parte lá do fruto do Espírito, né? Fala lá que um dos frutos é o quê? É a paz. E fala lá também que é a longanimidade. E é também o quê? A mansidão. E é também o quê? A bondade, a benignidade. E a paciência também tem que estar junto. Porque senão nós não vamos viver em paz.
Vamos viver guerra na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente for. Claro, irmãos, que existem pessoas que é difícil convivência. Tem pessoas que tudo para ela é motivo de contenda, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de se prevalecer. O dela tudo é bom, tudo é melhor, ela é a certa, ela é a correta, e ela está acima de tudo e de todos. Ai, se não fizer minha vontade. Briga mesmo, fala mesmo, levanta, empina, fala. São pessoas de difícil convivência. E mesmo essas pessoas, a palavra de Deus que nós devemos viver em paz. Maior é aquele que se humilha, que cala, que abaixa a voz, que deixa o outro prevalecer. Há uma frase que diz: é melhor o quê? Viver sem razão, mas viver feliz. De que adianta uma guerra, aonde que dois reis entram em guerra, e quando termina a guerra, o que ganhou, perdeu 90% da população, das riquezas, do exército, de tudo. O que valeu a pena? E muitas vezes as discussões que a gente está tendo, as brigas, nós estamos perdendo mais do que ganhando. Agora, se você deixar de entrar numa briga, pode ser que você empate e não perca nada. Então é muito melhor você perder do que você perder a paz. Não adianta ser vitorioso e não ter paz. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém? Filipenses 4:7 faz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está vendo a importância da paz? É a paz no nosso coração que guarda os nossos pensamentos. Precisamos viver em paz para pensar melhor, raciocinar melhor, tomar atitudes melhores. Quando nós não estamos em paz, nós estamos em guerra, em briga, em contenda, como que a gente vai tomar uma decisão certa? Numa guerra, qual é a decisão certa? Soltar uma bomba atômica que destrói tudo, acaba com a guerra e tudo. Mas se você pensar no diálogo, a paz, todos podem ganhar. Amém? Então nós precisamos, igual o apóstolo fala, seguir a paz com todos. Amém? E depois ele fala assim: seguir a paz com todos e a santificação. Fala que nós devemos buscar o que, irmãos? A santificação. A vontade de Deus é que todos nós sejamos santificados. Por isso que ele veio e pagou o preço, derramou o sangue para quê? Para que nós nos tornássemos santos. Mas santidade, irmãos, é um processo, não é fácil e tem que se pagar um preço. Nós cantamos aqui, primeira coisa que nós estávamos cantando aqui, falando que nós devemos encher nosso coração para que nós possamos caminhar a santidade de Deus. É só através do Espírito, para nos auxiliar a viver o quê? Em santidade. Então, santificação é um processo. Cada um de nós estamos no processo de santificação. Ninguém aqui está pronto para entrar lá no Santo dos Santos, entrar na eternidade com total santidade. Nós temos que nos preparar e viver o quê? Em santificação. Ninguém verá a eternidade e também agora, se você não buscar a santidade. O impuro jamais entrará no reino de Deus. O impuro jamais entrará no reino de Deus. Por isso que foi necessário o sangue de Jesus para você se santificar. Mas há um processo. Há um processo. E você tem que estar dentro desse processo a cada dia, buscando a santidade, buscando ser melhor, buscando viver em santidade, fugindo do pecado, fugindo da tentação, fugindo das coisas imundas. Lá em 1 Tessalonicenses 4,3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. É a vontade de Deus. É para isso que Ele mandou o Senhor Jesus. Mas nós achamos que só pela graça, porque nós aceitamos, agora está tudo bem. Irmãos, é um processo. Você só vai chegar a Deus, a eternidade, no processo de santificação. Apóstolo Paulo diz que no final ele combateu o bom combate. E o bom combate é justamente isso. É a busca da santidade, é o processo da santificação. Então ele combateu o bom combate. A cada
buscava ser santo, cada dia mais ele buscava fazer a obra de Deus. E o que ele fala? Que depois que ele consegue, o que lhe resta? A coroa da vitória. E para vocês também está a coroa da vitória, mas precisam continuar buscando o quê? A santificação. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 7, vai assim: porque Deus não nos chamou para quê? Para a impureza. Você não foi chamado para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Quando nós cantamos que o Espírito Santo venha em nosso coração, é para isso. Você é templo do Espírito Santo. Se você não vive em santidade, está impuro, como que o Espírito Santo vai agir na sua vida? Como que você vai conseguir viver em paz? Como que você vai conseguir vencer as tentações? Se dentro de você não diz que o Espírito Santo não habita. Como? Então, nós temos que entender que não fomos chamados à impureza, mas fomos chamados à santificação. E o que você está fazendo para ser santo? O que nós estamos fazendo para ser santos? Estamos deixando o fruto do Espírito agir na nossa vida? Ou ainda damos vazão à nossa carne, ao nosso temperamento, à nossa falta de educação, à nossa falta de paciência, a nossa falta de amor, a nossa falta de perdão, a nossa falta de referência com as coisas de Deus? Porque quem entra num lugar desse, que não é santo porque é o de Deus, mas quando nós estamos reunidos, falando a palavra de Deus, quando nós estamos louvando, a palavra da santificada, ela se torna santa, e aquele que está aqui está profanando quando não dá a devida atenção. Então nós temos que ter revelação até disso. Porque se nós estamos num lugar onde as pessoas e o Espírito Santo agem, aqui há santidade. Não está em mim a santidade, não está no púlpito, mas está na ação do Espírito Santo nesse lugar. Aí há santidade. E o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos santificar. Ele é eterno e ele é contínuo. Hebreus 13, 12, até o 13 fala assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Aqui fala que o sangue não foi derramado somente lá na cruz. Enquanto ele saiu e passou por toda a cidade, o sangue foi derramado, porque isso é um processo para que todos sejam santificados. E aqui fala que nós devemos também suportar da mesma forma que ele suportou. Então o sangue de Jesus, ele é eterno e ele é contínuo para nos santificar. Não é só no momento que nós chegamos à cruz e entregamos a nossa vida, mas dia a dia o sangue de Jesus tem o poder de santificar. E como que ele vai te santificar? Você se humilhando, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo: Senhor, derrama teu sangue, eu preciso do seu sangue para me ser santificado. Me liberta desse pecado, desse imundície, de tudo isso que eu venho fazendo e que eu venho cometendo. É seu sangue que pode vir sobre mim. E assim o nosso pecado é lavado, assim o nosso pecado é corrigido, porque o sangue é eterno e contínuo para todo sempre. Se não fosse assim, nós não poderíamos ter salvação, e nós não poderíamos ter remissão dos nossos pecados, porque o sangue foi derramado naquela época, mas ele prevalece até hoje. Amém? Outro elemento que pode nos santificar é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos santificar. João 17, do 17 ao 19 fala assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo em favor deles. Eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus está falando que a palavra tem o poder de nos santificar. E quando você está no culto, você está ouvindo a palavra, pode crer, meu irmão, certamente você está sendo santificado pela palavra. Basta que você ouça e que você guarde no coração e deixe que ela frutifique na sua vida, e você vai ver a santidade na sua vida, porque ela tem o poder de te auxiliar.
ela tem o poder de convencimento que você pode ser justificado pelo sangue de Jesus. Amém? E outro que pode nos santificar é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele nos ensina. Muitas vezes você não quer fazer algo, às vezes você não quer vir no culto, mas o Espírito Santo de Deus te constrange. Às vezes você nem quer reconhecer o seu pecado, mas o Espírito Santo te constrange. Às vezes você não quer nem louvar nem adorar, mas o Espírito Santo te comove. Quando nós cantamos aqui, louvamos, o Espírito Santo que está aqui, ele te comove, ele age na sua vida, te ajudando a se santificar, a adorar a Deus, a louvar a Deus. E ele te ajuda também a ouvir a palavra. Então o Espírito Santo também nos ajuda a nos santificar. E a santificação é a caminhada do cristão, é a busca do cristão. Porque se você achar, já aceitei Jesus, sou crente, está tudo bem, agora é 1000 maravilhas. Irmão, você está começando a jornada, você está começando uma caminhada, você está começando a subir uma escadinha para chegar à eternidade junto com Deus. Então nós temos que buscar o que? A santificação. Amém? Depois ele fala assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. O que é excluir da graça de Deus? Todos nós recebemos a graça de Deus, recebemos? Quais são as graças de Deus? Salvação, não é assim? Libertação, remissão dos pecados, justificação, tudo isso é pela graça de Deus. Deus não deu, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Ele é misericordioso, e pela graça Ele te deu salvação, pela graça Ele te deu a condição de ter a vida eterna, pela graça Ele te deu liberdade do seu pecado, liberdade daquilo que te trouxe, para o caminho da perdição. Isso é a maior riqueza, é a graça. Paulo diz que a graça bastava para ele. Por mais que ele tinha um espinho, que ele tinha uma vontade, ele falava assim: por mais que eu estou fraco tudo, mas a tua graça me basta. Porque é a coisa mais preciosa que nós temos, e nós não podemos perder a graça do Senhor. E nós sabemos que é uma grande riqueza. E abrindo uma dentro aqui, nós temos as riquezas da graça e nós temos as riquezas da glória. Você sabia que nós temos duas riquezas? A primeira riqueza que é da graça, que é o que? A salvação, é a libertação, a justificação, os dons espirituais. A palavra de Deus é um dom gratuito de Deus. O que mais? O perdão dos nossos pecados é pela graça. Tudo isso são riquezas que nós conquistamos, que nós ganhamos de graça, porque nós não conquistamos nada disso. Tudo Deus nos deu até o Espírito Santo para nos ajudar, deu a palavra dele revelada. Tudo isso são as riquezas que nós temos pela graça de Deus, e nós não podemos perder essas riquezas. E você tem que ter a certeza que você foi salvo, que você foi liberto e que você foi justificado. Outra riqueza é a riqueza da glória. Você sabe qual é a riqueza da glória que está para você? Eu vou te falar quais são. Aqui fala na palavra que coisas que olhos não viram, e nem ouvidos ouviram, e nem subiram no coração do homem, Deus tem preparado algo tremendo para nós. Mas quando que você vai receber tudo isso? Quando você for para a glória. Mas se você perder a graça, se você não viver em santidade, se você não viver em paz, você acha que você vai conseguir chegar na glória sem fazer nada? Lá em vão você vai receber tudo isso que o seu coração jamais almejou, ou jamais conheceu, ou que os seus olhos viram. Mas Paulo diz que isso é uma certeza que ele tinha. E você pode ter certeza, irmão, se você recebeu tudo isso de graça, a riqueza da graça, a riqueza da glória está para você também. Amém? Você quer receber? Então fala assim: eu quero receber a riqueza da glória de Deus. Amém? Não é uma riqueza terrena, irmãos. Tudo que nós vamos ter aqui é só um complemento de Deus para as nossas vidas. Algumas coisas pelos nossos esforços, pela nossa força, outra Deus vai nos conceder. Porque Deus é tão bom que Ele te dá coisas que você nem sonhava, coisas que você nem queria. E Deus, eu estava conversando com o César, que Deus tem me dado algumas coisas que
quando ele sonhava, que eu nem pedia, mas Deus me deu aqui na terra. Por quê? Porque ele viu graça, ouvi graça aos olhos de Deus. Amém? E depois, ele também fala aqui algo importante, que fala assim, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos. O que é uma raiz de amargura, irmãos? É que nós devemos liberar perdão verdadeiramente. Quando nós perdoarmos alguém, nós temos que perdoar de uma forma plena, total. Não pode ter nenhum tipo de resquício. Quando fala da raiz de amargura, fala isso. Uma pessoa que está amargurada com outra, uma pessoa que está magoada com outra, aí há um resquício. Aí você fala assim, mas teve um problema, nós resolvemos o problema. Vamos supor que o problema é uma árvore, você foi lá e cortou a árvore. A árvore caiu, resolveu o problema. Só que ficaram o quê? A raiz. Você não arrancou a raiz da amargura. Ela ficou um pedacinho, uma pequena raiz, uma pequena coisinha que ficou lá no fundo do seu coração. E aí, irmãos, está o maior perigo. Porque existem algumas árvores, raízes, que quando vem as situações, ela brota de novo e vem a mesma árvore. Vai vir o mesmo problema, irmãos. Vai retornar. E isso ele pode estar contaminando a muitos. Porque ficou um resquício. É a mesma coisa do dente. Você arranca o dente, mas ficou um pedacinho da raiz do dente lá dentro. Aí o dentista foi lá, fechou, costurou, sarou, mas ficou um pedacinho. Vai chegar um momento, irmãos, que ele vai inflamar. E às vezes a situação vai ser pior do que antes que o dente estava doente. Porque pode inflamar e pode contaminar todo o corpo. Então, se você perdoou, sonda o seu coração, sonda se não há nada lá dentro que ficou algum resquício. Porque se tiver um coisinho, você não liberou o perdão. E vai ter o que? A raiz da amargura vai te acompanhar por todo sempre. Se você falou assim, eu perdoei, não corte só, esconda o problema, né? Cortou a raiz, né? Cortou a árvore, jogou fora, ninguém está vendo o problema mais. Mas o problema está lá dentro do coração. E Deus fala que nós devemos sondar nossos corações, até mesmo antes de tomar a ceia. Amém, irmãos? Então não deixe nada para trás e vamos perdoar, mas perdoar verdadeiramente. Amém? E depois ele fala assim, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Esse, para mim, é a parte mais importante que eu queria falar esta noite. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. A primogenitura era algo muito importante para Deus. É muito importante para Deus. Por isso que o Senhor Jesus foi o primogênito dos primogênitos. E lá na lei judaica, desde o início, quem era o primogênito? O homem que nascia, o primeiro filho homem, tinha direito à primogenitura. E ele recebia algumas regalias. Havia alguma coisa a mais para ele. Lá fala que a primeira coisa ele tinha o direito de chefiar a família quando o pai morresse. Quem ia chefiar a família era o primeiro filho homem daquela família. Ele tinha o direito. Fala também que ele também tinha o direito de liderar a questão da adoração a Deus e a questão da ministração das coisas de Deus. Fala também que ele tinha dupla porção de herança paterna. Então ele ganhava o dobro do que os outros ganhavam. Tanto que Jesus é chamado como primogênito. Ele teve direito a todas essas coisas. Mas a gente vê aqui que Esaú, que nasceu primeiro que Jacó, lá fala que ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Por isso que ele está sendo o quê? Está tendo aqui a referência dele, que ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. E o que Deus quer falar para nós sobre isso? Uma coisa simples, o direito é dele. Ele trocou, estava com fome, queria morrer. Mas não é isso que Deus tem para falar para nós.
O que acontece é que por um momento, quando você lê a vida de Jacó, a vida de Esaú e de Isaac, você vê que havia 2 filhos, com diferença de alguns segundos. Eles eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro e depois Jacó segurando o calcanhar de Esaú. Quem tinha o direito de primogenitura? Era Esaú. Mas a gente vê 2 tipos de irmãos. O primeiro, Esaú, fala que ele vivia nos campos, longe do pai e da mãe, buscando fazer as coisas do campo. Ele era caçador, era não sei o quê, ele sempre ficava fora. E a gente via que Jacó estava onde? Junto com a família, junto com a mãe, junto com o pai, não é assim? A história não é assim? Fala que ele era um grande caçador, ele era um homem forte, um homem valente, Esaú sabia atirar, e Jacó ficava lá com a mamãe e com o papai. E a gente pode transportar os dois para como se fosse Marta e Maria. Esaú queria as coisas materiais. Esaú gostava das coisas que ele conquistava. Tudo que ele ia lá possuía e trazia. Ele já era o primogênito, tudo das heranças já era dele. Mas Jacó ficava lá com a mãe, ouvindo as coisas espirituais, ouvia as coisas do pai. Ele sabia da importância da primogenitura, ele sabia o valor que tinha. Esaú não, porque ele estava preocupado com as coisas materiais. Por isso que no momento que ele sentiu fome, que ele chegou lá, que Jacó fez lá o guisado, fez lá as lentilhas, ele não estava nem aí para o direito dele, porque ele não conhecia a sua casa, ele não conhecia as promessas, ele não conhecia o que a primogenitura dava para ele. E muitas vezes nós cristãos também não sabemos das promessas de Deus para as nossas vidas, não estamos dando valor para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos separados de Deus, nós estamos lá fora buscando coisas materiais, coisas dos nossos prazeres, coisas que vão nos consolidar aqui na terra, enquanto o que nós deveríamos fazer é buscar as coisas lá no reino de Deus, as coisas que têm importância, as coisas que são eternas. Jacó tinha esse sentimento: se eu for primogênito e aquele meu irmão bobão lá passar para mim, eu vou poder liderar a minha família e eu vou poder liderar também a adoração e ser o sacerdote da minha família. Era isso que ele queria. Você não vê Jacó correndo atrás de coisas materiais. Tanto que depois que acontece lá a briga com o irmão, ele vai embora, larga tudo e vai embora, porque ele queria as coisas de Deus. E nós temos que ter esse entendimento: o que eu quero? As coisas naturais, ou as coisas de Deus? Quem que eu estou sendo? Esaú ou Jacó? Porque vai chegar um momento, irmãos, que você vai ter que decidir se você serve a Deus ou se você serve as coisas desse mundo. Deus vai cobrar de você. Então, Esaú buscava o quê? Só coisas materiais, e Jacó as coisas espirituais. Esaú não entendia das coisas de Deus e não valorizava as coisas do pai. Irmão, você acha, se ele soubesse a importância de ser primogênito, ele trocaria? Mas ele foi inconsequente, ele não teve visão, ele não teve entendimento. E nós também sabemos que quando nós buscamos as coisas de Deus, nós vamos ter regalias. Nós vamos ter regalias lá na eternidade. Amém? Então, o direito de primogenitura tem 2 formas de você perder. Você pode perder como Esaú perdeu. Ele deixou de mão, ele deu em troca de um prato de comida. Isso fala que ele profanou aquilo que tinha valor. E aqui a palavra de Deus que a gente leu, o que fala aqui? Fala que também que não podemos ser impuros ou profanos, né? Como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. E o que nós estamos vendendo? O mundo inteiro vale mais do que um prato de lentilhas. O mundo inteiro vale mais, né? O mundo inteiro, ou melhor, pode ser o mundo inteiro, ele vale, o direito de primogenitura vale muito mais do que o mundo inteiro.
Porque quando Jesus foi levado ao pináculo, e o diabo falou para ele: ó, eu te dou o mundo inteiro, eu te dou todas essas coisas, todo mundo, tudo que você vê, todos os reis, ouro, tudo, eu te dou, se você render aos meus pés. E o que Jesus fez? Nananina, foge de mim, Satanás. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E quando ele cumpriu a vontade do Pai, o que ele foi? Foi para o reino de Deus, sentar à direita de Deus. E cuidado, irmãos, que às vezes o diabo pode estar colocando não o mundo inteiro para você, mas coisas de pequeno valor, prazeres que te dão apenas por pouquíssimo tempo, coisas que não valem a pena e você troca o direito de ser filho de Deus, de ser o primogênito de Deus. Amém? Porque para nós, irmãos, para nós tem coisas que têm mais valor do que as coisas materiais. A fé tem mais valor, a comunhão com os irmãos tem mais valor, a salvação tem mais valor, o Espírito Santo na minha vida tem mais valor do que um prato de lentilhas. Estar em cima desse culto aqui tem mais valor. Ser pastor tem mais valor do que um pouquinho tempo que eu vou ter de algum prazer lá no mundo. Então eu resisto àquilo que é prazeroso aos olhos, prazeroso à carne. E por isso que nós buscamos primeiramente o reino de Deus. E nós podemos dizer também que Moisés, em certo momento, ele teve esse entendimento. Ele era considerado filho da filha de Faraó, mas chegou um momento que ele rejeitou para poder fazer o quê? A vontade de Deus. Pegou um povo sofrido, pobre, reclamador, resmungão, levou pelo deserto por 40 anos para fazer a vontade de Deus, sendo que ele poderia ter sido o quê? Filho de Faraó, mas ele trocou tudo aquilo para fazer o quê? A vontade de Deus. Ele esperou 40 anos para ver o povo de Israel conquistar a terra de Canaã. Ele trocou o quê? Pequeno prazer por uma coisa tremenda. E quem é Moisés para nós? O homem que trouxe a lei de Deus e que criou todo, levou o povo de Israel a ser uma grande nação. Ele não foi apenas um faraó, ele foi o Moisés da Bíblia do Senhor. O homem que trouxe a lei, o homem de fé, o homem que caminhou 40 anos, o homem que fazia prodígios e maravilhas. Ele sabia o que tinha valor. E hoje ele é muito mais conhecido do que qualquer outro faraó. Muito mais que até Tutankhamon, né, que é famoso hoje, mas ele sempre foi mais famoso. E nós crentes, irmãos, nós somos imediatistas, infelizmente. A gente só vê o gozo agora, um prazer instantâneo, uma satisfação momentânea. A gente só vê o momento agora e nós esquecemos que nós somos crentes, esquecemos nossos compromissos com Deus, esquecemos que nós temos Jesus no coração e nós mandamos brasa. Nós estamos trocando tudo por migalhas, por pouco tempo de prazer. Vendemos a eternidade, vendemos o nosso futuro para uma coisa instantânea, que não nos vai levar a nada, irmãos. Não nos leva a nada. No verso que é mais à frente, irmãos, ele fala assim que, no verso 23 fala assim, que nós somos a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esta igreja tem que ser a igreja dos primogênitos. Você é primogênito de Deus? Porque se Jesus é o nosso primogênito e nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos tornamos co-herdeiros com Ele e nos tornamos também o que? As primícias de Deus. Nós nos tornamos o que? Primogênitos de Deus. Amém? Então essa é uma riqueza que nós temos, que nós não podemos abrir mão disso, Deus. E muitas vezes nós estamos abrindo mão de tudo isso aqui por coisas pequenas. E nós estamos perdendo o nosso direito.
nós vamos perder as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Olha para você ver tão errado que Esaú foi. Quando a gente fala de herança espiritual, Esaú era para ser o quê? O chefe da família, para ser o chefe espiritual, e ele trocou para Jacó. Aí quando a gente fala na Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, o Deus de Jacó, porque Jacó tomou a primogenitura, a parte de liderança espiritual de Esaú. E fala que Esaú foi muito, muito mais rico do que Jacó, não foi assim? Mas não fala que ele tinha um excesso grande, que ele chega para dar tudo para Esaú, e fala assim, não preciso dos seus que você tem, Jacó, porque eu tenho muito mais que você tem. Ele ficou com as coisas materiais, mas Jacó ficou o quê? Com as coisas espirituais. E eu falo para você, irmãos, se você trocar o seu direito de primogenitura, pode ser que alguém vai subir aqui no seu lugar, alguém vai tomar o lugar da sua família, alguém vai tomar o lugar que você quer ser, porque você está perdendo o direito por causa da falta de santificação, porque você está vivendo uma vida o quê? De impureza, e que você também está trocando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então cuidado, irmãos, não troque a sua vida de santidade por um prato de lentilhas. Então você tem o quê? Que vigiar, amém? Porque Deus vai te colocar no local onde você vai ser exaltado, porque senão Ele vai te tirar e vai colocar outro no seu lugar, como fez com Esaú. Esaú não deu valor, Jacó deu valor, e o nome de Jacó está registrado aqui na Bíblia. Amém? Amém. Então, irmãos, o que eu queria falar para vocês é que nós devemos vigiar com esse sentido. Como que nós vamos vencer, como que nós vamos conquistar todas as promessas de Deus? E eu te pergunto essa noite, você vai querer perder o seu direito de primogenitura? Você quer ser contado o seu nome lá no livro, lá no céu, quando você chegar lá, esse aqui é o primogênito, ele merece todas as coisas. Amém? Fique de pé. Amém? Queria que o pessoal ajude. Amados, eu queria deixar essa mensagem como um alerta. Deus sempre está com as mãos estendidas para o seu povo. Deus sempre está com as mãos estendidas para os seus filhos. Ele sempre quer o melhor para nós. Eu comecei falando que Ele não quer que nenhum de nós se perca. E nenhum de nós vai se perder se nós cumprirmos a palavra de Deus. Essa mensagem é um alerta. E nós precisamos ser inteligentes para saber e buscar esse conhecimento de como eu devo me conduzir diante de Deus, como eu devo fazer para poder chegar às promessas de Deus. Jesus vem, a palavra de Deus fala que Ele vem, Ele vai retornar, e vai ser como um piscar de olhos. E como que você está? Você está preparado para Ele te levar? Ou você vai ficar aqui? Será que realmente quando Jesus vier, eu vou estar pronto? Você vai estar pronto? No mundo nós temos muitos manjares deliciosos que o mundo nos oferece. Estão recheados de coisas contaminosas, porque vem da cozinha do diabo. Aí não é um prato de uma comida saborosa, é um prato cheio de veneno, cheio de contaminação, que vai nos fazer apodrecer por dentro. Vamos perder a comunhão com Deus. Nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, que não consegue viver com tanta sujeira. Nós vamos entristecer o nosso Deus, que vai ter que derramar mais sangue, mais sangue, mais sangue. Até quando? E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ela é justiça, paz e gozo no Espírito. Precisamos agradar a Deus. Precisamos ter discernimento e precisamos ser vigilantes com o tempo todo. Amém?
você colocar essa mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Vamos pedir para Deus, para que Ele possa trazer entendimento aos nossos corações. Senhor Deus, graças te damos pela Tua palavra, pela fidelidade do Senhor, pelas promessas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado, nos santificado através da Tua palavra. E que nessa noite, Pai, que nós possamos ter esse entendimento e revelação desta palavra, conforme está escrito na Tua palavra. Que nós possamos ser vigilantes, Pai. Que nós possamos mesmo fazer tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser diligentes em tudo que nós fizermos. Que jamais possamos trocar, Pai, as coisas do Senhor pelas coisas do mundo. Que nós possamos buscar primeiramente o Teu reino, a Tua justiça, a Tua paz, a Tua santidade. Que o nosso caminho seja trilhado, Pai, através do Teu Espírito Santo. Que Ele nos conduza, que Ele nos ensine, que Ele nos ilumine, Pai, e que também Ele nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos resistir às tentações, que nós possamos olhar para as coisas do céu, as coisas que vêm do Teu trono, e nós possamos saber que elas são as coisas mais importantes da nossa vida. Que nós não possamos ser, Pai, como Esaú, Pai, que trocou tudo aquilo por uma coisa pequena, uma coisa simples. Mas nós queremos receber de Ti a Tua eternidade, as Tuas maravilhas, Deus. Gera em nós esse entendimento, essa vontade, e que nós possamos viver em santidade, tirando de nós todo resquício, Senhor, de contenda, todo resquício, Senhor, de falta de perdão, mas que nós possamos viver conforme a Tua palavra, viver em paz, sendo longânimos uns com os outros, sendo perdoadores, Pai. Que nós possamos ler a Tua palavra, orar sem cessar, fazer a Tua obra. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai, e dizemos que o nosso coração é a nossa vida do Senhor, e nós queremos caminhar conforme a Tua vontade, Senhor, e que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja todas as coisas para Ti, Senhor.